Unidos, da Alemanha, deixaram tudo lá e vieram para fazer conhecido a verdade do Senhor Jesus. Eu começo a pensar sobre essa notícia de que a luz agora está chegando, se aproximando ao nosso povo. O povo terena é um povo que sofreu muito sobre a vida de escuridão. O que é essa escuridão na vida do homem? Era a pagelança, era bebidas, fumo, bebida, cigarros que era consumido no nosso povo. Então, quando eu penso nas trevas, são esses acontecimentos na vida do povo. Mas a notícia chega dizendo que agora tem uma luz chegando para nós, o povo indígena terena, onde chega a palavra do Senhor Jesus, onde as pessoas começaram a ouvir a palavra do Senhor Jesus, e essa notícia foi muito grande, uma notícia em que trouxe alegria para a nação indígena. O povo indígena, na nossa terra, na nossa região, no nosso país. O nosso país é uma população muito grande de povos indígenas. Eu sei que é do conhecimento dos irmãos que hoje existem igrejas cristãs evangélicas dentro das nossas comunidades no Brasil. Mas não foi fácil. Desde o ano de 1912, quando foi pregado o Evangelho, não tinha. Cuja a notícia, a palavra sobre o povo terena, que são vocês, nós aqui, né? A notícia chega. Os primeiros cristãos foi no meio do povo indígena tereno. No ano de 1915, 16, as primeiras pessoas se converteram, aceitaram o Senhor Jesus e começou a expandir o Evangelho entre nós. Em 1916 foi a primeira igreja brasileira entre o povo indígena, que somos nós. Hoje, eu sei que a igreja, os irmãos brasileiros sabem da notícia, como está o Evangelho no nosso país. Ela tem avançado, tem crescido. É maravilhoso demais estarmos no poder desta luz que é o Senhor Jesus. E a notícia do Benedito Reginaldo, que é meu avô, ele foi um dos primeiros que aceitou o Senhor Jesus na tribo terena. Ele aceitou o Senhor Jesus. Ele professou a sua fé ao Senhor Jesus. Naquela época, a liderança, os caciques ficaram sabendo que ele tinha aceitado Jesus, Benedito Reginaldo. E a palavra daquelas pessoas que não criam no Senhor Jesus Cristo, eles tinham essa certa palavra: o Evangelho não é bom para ninguém, muito menos para os nossos filhos. Vai estragar a nossa vivência, vai estragar a nossa cultura. Nós não vamos admitir que ela cresça no meio de nós. Meu avô, eu cuidei do meu avô. Eu sentei com ele para ouvir essa história verdadeira. E a liderança da comunidade trouxe ele para o centro da aldeia. Disseram assim: pessoal, nós não vamos deixar que o Benedito aumenta esse negócio de ser crente. Foi a palavra deles. Nós não vamos deixar. Nós vamos ter que cortar. Nós não vamos poder deixar aumentar. Isso não vai ser bom para ninguém, nem para nós, nem para os filhos deles.
Chamaram ele num sábado, à noite, tarde e noite. Naquela noite ia ter um baile, numa casa onde eles dançavam. Aí chamaram meu avô Benedito Reginaldo. Falaram assim para ele: Benedito, nós ficamos sabendo que você está seguindo o tal de crente. Isso daí não é para nós, esse aí é para alemão, é para americano, mas não é para nós indígenas. Vai estragar a nossa família. Nós queremos que você abandone, Benedito, tudo. Você não vai abraçar, você não vai ficar com essa de ser crente. O meu avô ouviu atentamente 7 homens da liderança de uma comunidade. Ouviu e começaram a fazer pergunta, indagando ao Benedito Reginaldo sobre a sua fé. Benedito, você está bem? Você vai seguir? Obrigado. Você vai seguir? Nós estamos falando para você deixar. Não vai ser bom. Não vai ser bom, Benedito. Melhor você deixar disso. Aí formularam uma pergunta entre 7 lideranças. Disse o seguinte para ele: Benedito, você vai deixar de ser crente? Fala, Benedito, responde se você vai deixar. Fizeram esta nova pergunta: você vai deixar, Benedito? Eu queria que vocês decorassem bem o que ele respondia. Nunca mais. Benedito Reginaldo falava em bom som, em palavra forte: nunca mais vou abandonar esse Jesus. Não vou. Não vou. Naquela noite de sexta-feira, levaram ele para um salão de baile. Amarraram ele no centro de danceteria durante a noite toda de sexta-feira, frio, conforme ele contou. Amarrado no centro daquele salão. O pessoal dava um chute nele, o pessoal cuspia nele, ele amarrado lá. Quando foi 4 da manhã, aqueles caciques que estavam ali cuidando ele para ele abandonar a fé, voltaram 4 da manhã. Falaram para ele: Benedito, você passou a noite de frio, você passou o tempo todo lá amarrado. Agora a nossa palavra, mais uma vez, estamos perguntando para você, Benedito: você vai deixar de ser crente? Você vai abandonar? Você vai, Benedito? Qual foi a palavra que ele iniciou falando? Alguém lembra? Nunca mais. Ele tinha certeza, a convicção da palavra de que nunca mais abandonaria a sua fé. Bom, amanheceu aquele dia de sábado. Eles começaram a ficar perturbados. Como é que nós vamos fazer para ele deixar dessa fé? Os 7 homens do conselho daquela comunidade: vamos fazer o seguinte, vamos soltar ele aqui desamarrado, daqui desse salão. Nós vamos carregar ele por meio da aldeia. Vamos levar ele para o outro lado da aldeia. Será que vai valer fazer isso? Trouxeram armas de fogo para intimidá-lo, para deixar ele com medo, para ele abandonar a fé. Ele tinha um traço forte aqui de corte de uma arma que bateram no rosto dele por causa da sua fé. Aí eles fizeram um outro estratégia. Vamos fazer o seguinte: vamos soltar, desamarrar, vamos levar ele por toda a aldeia, no centro da aldeia. Vamos atravessar do outro lado da aldeia. Fazendo isso, ele vai sentir que já sofreu na pele e na carne. Ele vai abandonar.
Levaram ele, foram embora dentro da aldeia. Chegaram lá do outro lado da aldeia. E agora? Como é que nós vamos fazer com o Benedito? O que vai acontecer com ele? Aí um deles falou: vamos olhar o que ele tem na roupa, na camisa do Benedito. E alguém puxou a camisa, tirou a camisa, ali caiu uma Bíblia. Caiu no chão. Ele não quer abandonar. Ele não quer deixar essa fé, porque ele tem uma Bíblia que ele segue. Ele tem alguma coisa para seguir. Por isso que ele não deixa e não vai abandonar. Agora, já estava do outro lado da aldeia. Eles disseram: vamos levar ele de volta pelo mesmo caminho que trouxemos? Vamos levar ele para lá? Vamos? Vamos. Aí quando saíram, alguém falou: você lembra daquele livro que saiu da camiseta dele, da roupa dele, que caiu no chão? É por causa daquilo que ele não quer abandonar e não vai abandonar. Ele não vai. E um deles falou assim: eu já sei como é que nós vamos fazer. Vamos acabar com esse livro que ele carrega. Vamos tirar. Vamos rasgar tudo, amassar e jogar dentro da aldeia. Vamos jogar todas as folhas dentro da aldeia. E foram voltando, levantando ele, caindo, derrubando, atravessaram lá no final, onde começaram a levar dentro da aldeia. Aí o meu avô conta: eu senti um poder que vinha de Deus, falando para mim que eu tinha que ter assim disposição, coragem de falar mais uma vez da minha fé para eles. E olhando para o 7, ele disse o seguinte: vocês destruíram um livro que é palavra de Deus, não é meu. Vocês rasgaram, jogaram fora. Está no meio da aldeia aí. Está dentro da aldeia. Meu avô falou para eles: eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês, que vocês escrevam isso. Aquelas folhas rasgadas, aquelas folhas amassadas, ela voou dentro da aldeia, da comunidade. O vento levou para todo lado. Assim será o evangelho na minha aldeia e na minha família. Na minha família. Eles vão levar a palavra por todos os lados, porque é uma palavra de poder. Eles não acreditaram. O Benedito Reginaldo, ele teve a casa queimada com a roupa única do corpo, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Judiaram. A família dele tinha ficado em casa, viram a casa ser queimada e não sobrou nada, por causa da fé em Cristo Jesus. O coração daqueles que o perseguiram era para matar, é para levar ele até a morte, mas não conseguiram. Para os irmãos conhecerem a última parte dessa história, ele teve coragem, ousadia de confessar o nome do Senhor Jesus na vida daqueles que o estava perseguindo. Ele conta que naquele momento, quando não acharam a forma de intimidá-lo, vamos soltar ele, vamos soltar. Aqueles 7 homens ficaram derrotados.
naquilo que eles estavam idealizando realizar. O meu avô conta que aqueles 7 homens na liderança, eles tiveram 15 dias de vida. 4 morreu de febre amarela. 3, os bandidos matou um por um. Aqueles 7 perseguidores, não do Benedito Reginaldo, mas do Senhor Jesus, morreram. Morreram. Homens contra o Evangelho do Senhor Jesus. O meu avô conta, eu não tinha alegria de saber que eles morreram, porque eu queria ver eles salvos em Jesus Cristo. Passado aquela perseguição, 4 famílias, 5 com meu avô. Ele disse para aqueles 4, vocês podem ir embora daqui. Vai para outro lugar, bem longe, senão vocês vão morrer. Agora, eu já fui perseguido quase à morte, se eu morrer, eu já morri por aqui. Aquelas 4 famílias levantaram, pegaram as coisas, uma semana andando dentro das matas para sair num outro lugar. Foram para lá. Ele conta que foram para um lugar chamado Margem Esquerda, em Anastácio. E os mais 3 famílias ficaram na beira do rio por 2 anos, esperando um direcionamento onde iriam morar ou sitiar. Primeiro lugar, abre um ponto de pregação. Hoje, pastor Moisés conhece de Anastácio, igreja Anastácio, uma igreja muito forte de missões. Outro foi para Limão Verde, de onde eu recebi desses líderes ali, que pregaram lá no Limão Verde. Outra família foi para as aldeias do Bananal, lá no IPEG, e lá nasce outro evangelho. E o último foi para Moreira, lá em Miranda. Aquela perseguição espalhou o evangelho, cresceu o evangelho em termos da perseguição. Onde as igrejas, onde nasceram a igreja, se tornou igrejas missionárias. Eu estava olhando a palavra missões ali. Missões é ordem, é trabalho, enfim. É ordem do Senhor Jesus para a sua igreja. É uma ordem que foi dada para que o homem cristão, nós, fôssemos alguém para pregar o evangelho. O último versículo, texto que eu quero deixar, está em Ezequiel capítulo 3, no versículo 14, diz assim o texto: você certamente morrerá, e você o avisar e nada disser para o advertir, seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio e eles não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você será salvo e a sua vida. Olha só, cuja uma responsabilidade do cristão, da igreja, de abrir o seu coração, abrir a sua mente. Existe muita gente que ainda não conhece a verdade do Senhor Jesus. Precisa de alguém de coragem para se levantar, para fazer o evangelismo entre o povo. Lá nas matas,
entre o povo indígena, eles estão lá, vivendo a sua ignorância, a sua pagelança, porque ainda não ouviram do Evangelho. Como é que ele vai ouvir se alguém não está indo? Mas o texto aqui de Ezequiel fala, eles estão gritando, querendo a salvação. Mas como é que eles vão ouvir se nós não dispormos ir até eles? Como é que eles vão se salvar? E Deus coloca a última palavra através do profeta Ezequiel. Se vocês não forem, eu vou requerer o sangue dessas pessoas da sua mão. Você já imaginou isso? Você chegar lá na presença, no trono da graça, e Deus te falar: você falou da minha palavra na rua, na escola, no teu trabalho, no aeroporto, na rodoviária. Quantas oportunidades que nós temos de falar, levar essa semente da palavra. Nós não podemos se calar, porque um dia você e eu, nós vamos chegar diante do Senhor. Ele vai pedir o sangue dessas pessoas com quem nós contactamos, com quem convivemos. E se nós não falarmos dessa verdade, qual será uma resposta nossa? Porque essa aqui é uma ordem do Senhor que nós precisamos fazer. Faça enquanto é dia, enquanto é momento de fazer isso. Eu tenho pensado muito nessa área, dessa convocação do nosso Deus para nós fazermos obra de missões, trabalho. Mas nós temos feito isso? Às vezes não. Nós esquecemos da nossa responsabilidade. Não se deixa vencer disso. Lembra que essas pessoas precisam de ouvir e aceitar o Evangelho do Senhor Jesus. Quem nesta noite está desejoso falar de Jesus, levanta a sua mão. Aleluia. Nós vamos estar orando sobre você. Jesus, faz a obra, Senhor. Nós precisamos fazer a obra do Senhor Jesus enquanto é dia. Enquanto é momento que nós estamos aqui vivendo ainda. E um dia nós apresentarmos almas, vidas na presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui pastor Fernando estar conosco aqui para orar. Muito grato a Deus pelo privilégio de podermos estar falando para o povo de Deus, tanto indígena e não indígenas, quem leva a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastor, ore fechando esse tempo conosco. Amém. Vamos unir, irmãos, o ato de Deus, a sua mão com a pessoa que está do lado. Eu creio que após essa palavra, amados, nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor. Lá fora.